Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre batismo com fogo. Vamos falar sobre batismo, né, e batismo com fogo. Eu peço a todos que possam compartilhar esses vídeos, todos esses da nossa série A Essência dos Ensinamentos do Cristo, né, possam ser compartilhados com a finalidade de esclarecer ou clarear a mente das pessoas. Muitos entendem erradamente sobre batismo, né, e principalmente sobre batismo com fogo. A série e os ensinamentos, né, a essência dos ensinamentos do Cristo, tenta trazer uma pureza nesses ensinamentos. Tenta desarmar, né, e tirar do controle das religiões uma questão que é puramente um ensinamento não dogmático, não religioso, né? No sentido de rótulo. Religião é rótulo criado por instituições. Então, católico, evangélico, espírita, não importa, são rótulos. Jesus não criou rótulo, ele trouxe ensinamentos libertadores. Esses rótulos, criados pelas religiões, juntos com seus dogmas, nos aprisionam. O ensinamento do Cristo nos liberta, se entendidos em essência. Se não, vão continuar nos aprisionando, fazendo com que nós acreditemos que só aquele rótulo vai salvar, só daquela fórmula, com aquele ritual, seremos salvos, seremos iluminados, evoluiremos ou nos elevaremos espiritualmente. Então, essas religiões massificam e nos aprisionam, não fazendo com que tenhamos uma verdadeira clareza dos ensinamentos e uma produtividade em nossa vida social, física e espiritual, né? Para isso, nós vamos, nessa série, tentar trazer a pureza dos ensinamentos do Cristo, mostrando que esses ensinamentos não nos prendem e podem ser encontrados em diversas outras religiões, claro que com expressões culturais diferentes. Então, não estou criando uma nova religião, não estou desfazendo das religiões, mas estou falando para você que você é o dono do seu destino. Que esses ensinamentos não te prendem à religião. Você gosta daquele ambiente, pode continuar indo, mas pense de uma forma que você não se prenda nem a guias religiosos, né? Sejam esses espíritos ou não, a pastor, a padre, a guru, a mentor, não se prendam. Entendam que o que vai fazer vocês se elevarem espiritualmente, se iluminarem, serem salvos, é a prática dos ensinamentos na sua real pureza. Não são rituais religiosos dogmáticos. Então, para começar, nós vamos falar sobre o batismo, né? A palavra batismo significa purificação, né? Significa uma limpeza, uma purificação. Você passar por um ritual de purificação. O nome por si só já diz, ritual de purificação. O que é um ritual? Ritual é algo externo, né? É como se fosse uma encenação num teatro, onde eu tenho que passar por aqueles períodos, né? Por aquelas cenas. Então, você ouve o pastor falar, ele te mergulha na água e você sai dali lavado ou purificado, né?
Na Igreja Católica existe o bebezinho, o padre faz aqueles rituais todos e joga água também com o mesmo intuito. Em várias religiões existe o batismo como ritual de purificação. João, né? E aqui nós vamos ler essa parte da Bíblia, que é o Evangelho, é onde nós acreditamos que é a palavra de Jesus. Não acreditamos que a Bíblia inteira é a palavra de Deus e ponto final. Não. A Bíblia é um livro histórico e inspirado, mas tem os seus erros. Primeiro, erros do próprio médium, quem recebeu a inspiração, porque Deus não pegou na mão de ninguém para escrever, Deus inspirou, né? Então tem os erros culturais das pessoas da época, tem os erros de tradução que vieram desde a massificação da Igreja Católica até hoje, né? Mas as únicas coisas que não acreditamos que tem erros são as mensagens do próprio Cristo, que está no Evangelho, nos 4 Evangelhos, né? E também nos Evangelhos apócrifos, que vamos falar disso em outra série. Então acreditamos na mensagem do Cristo, porque analisando essas mensagens vemos algo realmente libertador, né? E não dogmático. Então, João Batista, ele batizava, né, com água. E ele disse em Mateus, capítulo 3, versículo 3. Desculpe, Mateus, capítulo 3, versículo 3, item 11, né? Ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Ou seja, não é o batismo que faz você se arrepender. Você que tem que se arrepender, né? Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com fogo, com espírito e com fogo. Vamos entender o que é isso, o que é o batismo com fogo. Primeiro vamos falar do arrependimento. João quis dizer o seguinte: eu faço um ritual para que a partir daí vocês se arrependam. Não que o ritual por si só vai te lavar e você ficar puro. Percebemos isso por fatos. Quantas pessoas passam por rituais, seja na igreja católica, ou na igreja evangélica, ou nos centros de umbanda, de centros de candomblé, ou infinitas religiões, né? E não mudam o seu caráter, ou seja, não foram purificadas. O ritual, por si só, não purifica. Por isso João disse, para o arrependimento. A partir do ritual, é como se você fizesse uma promessa em se arrepender. E o arrependimento real, verdadeiro, automaticamente gera uma mudança de comportamento. Ora, se eu machuquei alguém e me arrependi, automaticamente, se esse arrependimento é sincero, automaticamente eu vou querer ressarcir aquela pessoa. Pô, desculpa aí, eu posso comprar um remédio? Deixa eu te ajudar. O arrependimento real faz isso com você. É fato. Se você se arrependeu de algo na sua vida, você não fica bem se não fizer algo de bom para a pessoa. É fato. Se você fica tranquilo, não estou arrependido, mas vou ficar aqui vendo minha televisão, então significa que realmente, no fundo do seu coração, você não se arrependeu. Né? Uma questão até psicológica e subconsciente. Mas João fez isso e disse que Jesus batizaria com fogo. Vamos entender o que é batizar com fogo. Falamos que batismo significa limpeza, né? Purificação. O fogo, ele sempre foi usado como modo de asepsia, de limpeza. Então as pessoas incineravam seus lixos, né? Então
A linguagem de João é uma linguagem figurada, onde ele diz que o fogo batizará, limpará. Mas aí vamos pensar, então vai ser queimado o nosso corpo? Vão tacar fogo em mim? Não, não é isso. Os ensinamentos de Jesus fazem com que você, se vocês prestarem atenção, né, Jesus, ele nos chama à prática e ao desapego, ou seja, desatar o ego, largar o ego, desapego, né? Desapego significa largar o ego. Para largar o ego, você tem que identificar as suas negatividades e lutar contra ela. Um dos exemplos disso é quando Jesus fala que ninguém herdará o reino dos céus se não se tornar como uma criancinha. Tornar significa esforço próprio. Criança simboliza pureza, ou seja, você não vai herdar o reino dos céus. O reino dos céus é estado de consciência superior, estado de vida superior, vibrações, né, ou dimensões superiores, como céus mesmo, né, outros lugares benéficos, que são chamados de céu, em outras dimensões. Então, Jesus diz que ninguém vai herdar se não se tornar puro. Então, ele quis dizer o seguinte: se você não se purificar, se você não lutar contra o seu próprio ego e se purificar, você não vai herdar um local desse. Você não vai se elevar espiritualmente, ou ser salvo, segundo algumas crenças, ou evoluir, etc. Você não vai avançar um degrau se você não começar, pelo menos, a se purificar. E o batismo com fogo é isso, porque quando você começa a querer se purificar, você bate de frente com as suas próprias negatividades. E isso é dolorido, queima por dentro, entre aspas, figuradamente, isso queima por dentro, como se fosse um fogo te queimando por dentro. Olha, se eu sou uma pessoa orgulhosa e não aceito que falem certas coisas, que eu sinto a minha vaidade doída se alguém mete o dedo lá na minha ferida e aponta os meus erros, eu não aceito, né? Então, se alguém fizer isso comigo, eu sempre revido. No momento que eu começo a entender as mensagens do Cristo e a praticar, o que vai acontecer? Se eu for real, for verdadeiro no que eu quero, quiser me elevar espiritualmente, eu vou praticar. Eu vou oferecer outra face, né? Eu vou, se me chamarem para andar 1000, eu ando 2000, como Jesus ensinou. Se me pedirem a capa, eu dou também a túnica, ou seja, desapegar. Então, se uma pessoa mexer com o meu orgulho, eu vou não mais revidar. E esse não revidar vai me queimar, me corroer por dentro, porque eu vou, até que isso fique automático em mim, eu vou ter que digerir aquele orgulho, aquela sensação ruim, até que isso fique automático, até que eu me purifique. Esse digerir, esse me queimar por dentro, é o fogo que João estava simbolizando. Porque o fogo, isso causa uma dor psicológica, mental, emocional. Você lutar contra você mesmo, contra o seu próprio ego, é dolorido. Gandhi, Mahatma Gandhi dizia que a verdadeira guerra, ela não é externa, ela é interna, contra você mesmo. E é isso. Esse queimar por dentro é o batismo que Jesus vem trazer para aqueles verdadeiros fiéis que vão seguir os ensinamentos dele, que não estão somente no cristianismo, na Bíblia. Se percebermos, Buda ensina a se desapegar, né? Krishna e outros avatares ensinam a se desapegar. Então,
podemos enxergar os mesmos ensinamentos do Cristo nessas religiões. Então, se batizar com fogo é isso, é se purificar através da reforma íntima, da automodificação, do esforço próprio. É dolorido. Uma outra questão de se purificar com fogo significa doenças físicas, né? Para quem estuda o espiritismo e outras religiões, sabem muito bem, e o espiritismo e essas outras religiões sabem disso antes da medicina. A medicina vem comprovando isso agora. Agora vem batendo mais de frente, comprovando isso, né? Mas no passado o espiritismo já dizia que todos os problemas que trazemos, psicológicos, emocionais, se materializam em formas de doença. Sabemos disso, né? Jesus já dizia, quando Jesus curava, ele dizia: não volteis a pecar para que nada pior vos aconteça, simbolizando que o pecado criou a doença. Pecado significa errar o alvo. Pecado significa erro em relação às leis divinas, leis de amor incondicional. Lei de amar o próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, toda vez que você pratica, seja internamente ou externamente, uma falta de amor, ou com você ou com o próximo, nos mínimos detalhes, você está infringindo a lei de Deus, né? E esse próximo não se prende somente a outra pessoa, qualquer obra de Deus, seja um animal, seja a planta. Toda vez que você é maldoso, né, você está prejudicando, está criando algo negativo para você. Então, o batismo com fogo é essa reforma íntima. A ciência hoje em dia chama isso, essa questão de transformarmos o psicológico em doença, chama isso de doenças psicossomáticas. Hoje em dia se estuda isso muito mais a fundo, né? Existe gravidez psicológica, existem pessoas ansiosas que desenvolvem gastrites ou úlcera, existem problemas mentais que acabam por desregulando os hormônios e criando câncer, diabetes, variadas doenças têm traços emocionais e hoje em dia até os médicos tocam nisso, entende? Então, quanto tempo for passando, vai se provar cada vez mais a força que a nossa mente tem no nosso físico. Sabendo disso, né, o espírito, o espiritualista, as religiões orientais já sabem disso há muito tempo, né? A acupuntura, que antes era considerada algo não medicinal, hoje em dia é aceita a acupuntura, né? Então, essas religiões tratam e sabem disso há muito tempo. O mal que nós criamos aqui, a energia negativa, por exemplo, eu sou uma pessoa rancorosa. Então, eu guardo em mim o rancor. Vamos falar de uma forma mais básica. Sou uma pessoa ansiosa, né? A ansiedade é uma pessoa que quer controlar tudo no seu próprio tempo. Ela fica com medo fica antecipando as coisas porque ela quer que tudo ocorra certinho. Ela quer ter o controle sobre a vida. Então, ela fica ansiosa, com medo disso, com medo daquilo. A ansiedade vem do medo, né? Então, essa questão vai fazer com que o seu corpo jogue hormônios, né? A sua mente jogue hormônios no seu corpo e você se torne mais tenso, entre em estado de alerta, né? Criando adrenalina. Seu coração bate mais forte, seu pulmão acaba respirando mais forte, sua tireoide se comporta diferentemente,
Isso pode, as suprarrenais, que são glândulas que estão em cima se comportam também diferentemente. Isso pode refletir no físico como diversos problemas nessa área. Você pode ter algum problema psicológico, primeiro, porque é da mente que ele está criando, psicológico ou psiquiátrico. Você pode ter um problema de tireoide, você pode ter um problema de pulmão, de coração, um problema de rim, tudo criado pela ansiedade. Problema no estômago, né, que é a tal da gastrite, porque vem circulando pelo corpo e passando por todas essas áreas que são cheias de plexos. É uma coisa que é muito mais profunda para falarmos desses detalhes. Mas a questão é, por que essa doença se manifestou? Porque você criou a energia, o pensamento negativo, a ansiedade. Que você não educou-se nessa questão psicoemocional. Então a doença, ela vai servir para limpar essas energias. É como se fosse o último modo de você se purificar. Se você não se educou de uma forma racional, né, continua ansioso, nervoso, fazendo isso tudo, a doença vai se manifestar para expurgar, ou seja, botar para fora aquilo que existe de ruim, que é a ansiedade, aquele nível de ansiedade, mesmo que você crie mais depois, botar para fora aquele nível de ansiedade para te purificar através da dor, do fogo queimando, entende? Então, o fogo ele representa a dor que purifica. Então, isso é o batismo de fogo. Esses dois lados. Lutar contra o próprio ego, ou seja, fazer a reforma íntima, ou, pior que isso, ser purificado através da doença. Espero que seja bem esclarecedor para todos, né? Todos possamos entender que isso não tem nada a ver com religião em si, mas é um ensinamento de libertação para que nós possamos nos autoeducar, né? E que sirva para todos. Muita paz.